Fala, queridão, fala, queridona. Você está no ObvioCast, o canal que discute diversos assuntos, e hoje você está no Convidado Nada Óbvio. Se você clicou aqui, você já sabe que eu estou com o pastor Edson Rodrigues. Mas vamos conversar um pouquinho só do que a gente quer conversar antes de passar a bola para ele? A gente quer conversar um pouquinho através desse nosso bate-papo. Como é que ele vive essa fé cristã na prática dele, voltada para as necessidades reais das pessoas, tendo um destaque especial para a capelania, ele tem uma história com adoção, e a gente quer conversar sobre tudo isso daqui, trazendo então a fé que toca o evangelho na capelania e na vida. Esse é o tema do nosso episódio. E está conosco, conforme eu já falei aqui, Edson Rodrigues. Tudo beleza contigo? Tudo beleza. Obrigado pelo convite, pela oportunidade e todos vocês que estão nos seguindo. É um privilégio, uma alegria. Compartilhe isso com outros. Se você achar o tema e a nossa conversa relevante e importante, compartilhe, convide outros para ouvirem, para aprenderem, para se instruírem daquilo que nós vamos compartilhar hoje com vocês. Obrigado. Você viu que o pastor Edson, ele é dos nossos, que ele já, na abertura, já chama o camarada que é para compartilhar, para se envolver, é isso aí, já tem que ser logo... Eu tô falando assim, a ideia toda é tentar trazer ele para o lado de cada mesa. A gente está colocando primeiro ele do lado de lá, assim, como convidado, então, mas quem sabe a gente trazer ele, quem sabe Deus toca, assim, se você orar junto comigo para que o Espírito Santo mostre para ele vir para o lado de cada mesa, ser um dos nossos entrevistadores também, né? Eu tô jogando uma quirela para você aí, Edson. Edson, muito obrigado pelo teu tempo com a gente, tá? Eu sei que a vida é bastante corrida, então estar aqui com a gente é uma honra poder ter você. A gente conhece você já há alguns anos, sabe da sua história, isso que te torna apto para estar aqui conversando com a gente sobre esse tema que, para mim, ele é tão caro. E ele tem se tornado caro nos últimos tempos. Como a gente estava conversando aqui fora das câmeras, eu não dava muita atenção para vários dos assuntos que a gente vai tratar aqui, e eu percebo que isso já está no seu radar há muitos anos, talvez até desde quando você tenha se convertido. Então a gente vai atualizar todo mundo, daqueles que já te conhecem, e para aqueles que não te conhecem, fazer conhecida a sua história para que todo mundo esteja andando junto nessa conversa agradável. Beleza? Beleza. Vamos lá. A ideia, então, é que a gente converse tentando trazer o cristianismo para as formas que ele ultrapassa as palavras. Ele vai realmente para alguma coisa mais prática, né? Eu coloquei aqui que você é pastor, que você é capelão, eu coloquei que você é pai adotivo e você é um cristão atuante no cuidado ao próximo. E até coloquei assim uma frase que é para deixar ela bonita, para dizer assim, a fé do pastor Edson não é só pregada no púlpito, ela é vivida nas ruas, nos hospitais, nos bastidores da dor e também nas escolas, né? E aí a gente vai desde o comecinho. O comecinho é, como é que foi o encontro do Edson com Cristo? Essa é uma história bastante interessante da maneira como Deus, na sua bondade, na sua misericórdia, alcança pessoas. Eu venho de uma família que não tem histórico com o evangelho, nem com evangélicos, de tradição católica, mas pouco praticante, pouco envolvido, na verdade, com o evangelho. E meu irmão mais velho, um camarada que estava vivendo uma vida muito alheia a Deus, ao que Deus esperava dele, ainda que achasse que ele estava na direção certa, ele descobre quando sentado numa praça, usando um baseado com outro camarada que já tinha escutado do evangelho, eles começam a conversar sobre a fé cristã, sobre a Bíblia, e meu irmão se depara com a realidade de que ele estava vivendo uma vida totalmente afastada daquilo que Deus queria para ele. Então, ele começa a ler a Bíblia e começa a frequentar uma igreja evangélica, uma igreja batista, e o evangelho lhe é apresentado. Deixa eu só entender. Seu irmão estava fumando baseado com uma pessoa e essa pessoa, que já tinha sido impactada em um certo momento pelo evangelho, Sim. pregou o evangelho para ele. Conversaram sobre o evangelho, pregou, e o rapaz, ainda Sim. que soubesse que estava totalmente alheio àquilo Sim. que Deus queria, ele conhecia a mensagem anunciada pelas Escrituras. Uau. E meu irmão, então, começa a ir para a igreja,
o evangelho o alcança, Deus o transforma, e a transformação na vida dele foi extremamente radical. Perceptível para todas as pessoas. Perceptível para todo mundo, inclusive para dentro de casa, né? Ele é o meu irmão mais velho, nós somos uma família de 6 rapazes, né? E eu sou o quarto dessa lista. Então, a vida dele sendo transformada impactou a nossa. E, a partir disso, eu começo a me interessar, de alguma maneira, pelo evangelho. Naquela época, essa igreja recebia aos finais de semana seminaristas da Palavra da Vida, Seminário Bíblico Palavra da Vida em Atibaia, e um jovem seminarista começa a frequentar a nossa casa aos finais de semana, quando ele vem ali para trabalhar na igreja e tal. E ele começa a anunciar o evangelho na minha casa. E eu, então, vou pela primeira vez numa reunião de jovens e aquilo me impactou. Porque eu vi um grupo de jovens cantando, brincando, sorrindo, onde não havia drogas, não havia... Sabe, era um ambiente extremamente saudável e havia algo de diferente ali. E a diferença era o evangelho. Aquilo ficou guardado, aquilo que eu vi, aquilo que eu ouvi, e isso foi sendo processado. E nessa época eu nutria um relacionamento de namoro com intenção de noivado, casamento e tal, só que eu já percebi que isso não iria vingar. Aí, à medida em que eu comecei a ouvir o evangelho, a ler a Bíblia e me aproximar disso, eu resolvi romper o relacionamento com essa moça. Isso era 4 de outubro de 1986. Nessa mesma noite do rompimento, eu fui para minha casa, me ajoelhei aos pés da minha cama e fiz aquela oração de confissão, de entrega. E eu sei que eu levantei dali, algo diferente tinha acontecido. Quantos anos você estava? Eu estava com 19 para 20 anos, quase 20 anos de idade. E essa mudança, então, acontece radicalmente. Então, no dia seguinte, eu estava na praça, junto com os meus amigos, né, de sempre, de juventude, adolescência, e eu comecei a contar para eles o que estava acontecendo na minha vida e compartilhar de Jesus aquilo que eu já sabia, o pouco que eu sabia. E a partir disso, então, a minha vida eu fui me integrando na vida da igreja, crescendo, conhecendo a Deus, conhecendo a palavra, e então o meu desejo se tornou fazer essa mensagem conhecida para as outras pessoas que ainda não conheciam. Então, essa foi a transformação radical. Foi assim que eu cheguei ao Evangelho. Uau! E quando você se converteu aos seus 19 anos de idade, você morava em qual cidade? Em Sumaré. Em Sumaré. E essas pessoas com as quais você começou a compartilhar toda essa novidade de vida, elas começaram a perceber essa transformação na sua vida a partir de então também? Porque eu vejo muito um paralelismo com o que aconteceu comigo, porque eu me converti também, situações diferentes, mas eu tinha um público que minha Samaria para alcançar ali. E assim, como é que eles viram você? Sim, isso foi bem impactante, né? Eu me lembro que essa jovem que eu namorava, ela tinha uma rede de amigas que éramos, né, um grupo grande de amigos e tal. E as amigas dela, para manifestar apoio a ela, picharam os muros da cidade, assim, dezenas de muros foram pichados, né, com o nome dela, estamos contigo, te apoiamos, isso, aquilo e tal. Isso foi uma manifestação na sociedade, na comunidade, ali em relação a isso, né, de apoio a ela. E meus amigos, então, começaram a perceber minhas posturas, né, assim, meu comportamento, meus valores, minha mentalidade foi sendo transformada, e isso, sem dúvida, sim, repercutiu, inclusive no ambiente educacional, na escola, porque minha vida teve essa reviravolta e agora eu comecei no ambiente educacional a compartilhar o evangelho com os meus amigos de escola. E a escola ali já começa, né? Aí, de certa forma, a gente já dá um passo à frente, né? A minha experiência de compartilhar o evangelho se dá nesse ambiente educacional. Então, ali nós começamos eu digo nós porque haviam outros jovens que eram da mesma comunidade, da mesma igreja, que estavam ali também.
E nós então começamos a fazer um clube bíblico e começamos a compartilhar o evangelho. E na minha sala de aula, isso era uma praxe, assim, eu estava compartilhando aquilo que eu estava vivendo, o que Deus estava fazendo na minha vida, era algo fantástico, maravilhoso, experimentar a paz, alegria, perdão, assim, tudo aquilo que o evangelho traz para a gente. Eu queria que essas pessoas que estavam ao meu redor experimentassem a mesma coisa. E por isso eu compartilhava o evangelho. A sua conversão, todas as conversões elas são progressivas, mas entenda dentro dessa progressão se ela foi uma conversão total, ou seja, de um dia para o outro você falou assim, não, eu mudei minhas atitudes. Como é que foi isso? Cara, eu diria assim que muitas coisas foram radicais, assim, como a gente diz, né? Mudou da água para o vinho, e foi bem isso mesmo. E essas mudanças foram, assim, evidenciadas, né? Na minha rotina diária. Agora, eu ia à igreja, eu orava, eu lia a Bíblia, eu compartilhava do Evangelho. Então, essas coisas foram radicais. Não existia isso na minha vida. Eu não tinha esse tipo de prática. Mas o que é legal, Edson, de novo aqui a gente vai trazer um pouco do que a gente conversava antes das câmeras estarem abertas, né? É essa radicalidade que a gente sente falta hoje em dia nas pessoas, né? Eu sou de uma geração também que chamava o GR, geração radical, que era assim, cara, era tudo para Cristo, você tinha que mudar e boa. Se tinha vergonha, ok, mas eu ia glorificar o Senhor com a minha vergonha do jeito que eu tinha. E de certa forma, acostumou-se atualmente a ser uma coisa progressiva, mas progressiva lenta. Parece que as coisas elas não acontecem. É como se você fosse, utilizando Paul Washer, você foi atropelado por um caminhão e continua tudo igual. Como assim? Cara, Cristo atropelou a sua vida, você tem que mudar, alguma coisa tem que mudar imediatamente. Isso aconteceu contigo. Sim. Você era tímido, você era falante, como você era? Por um grande tempo da minha vida, eu fui bem tímido. Até uns 16 anos, mais ou menos, 17. Nesse período do ensino médio, eu conheci um rapaz, ele fazia parte da nossa patota, do nosso grupo, e ele era um cara extremamente extrovertido. Um camarada que não tinha papa nas línguas, não tinha vergonha de absolutamente nada. Esse cara me influenciou nesse sentido, para vencer a minha timidez. Eu me lembro que para dar uma opinião numa sala de aula, cara, era um desafio. E aos poucos isso foi mudando, percebendo a realidade que esse rapaz tinha, como ele era. Então isso me influenciou. Mas o evangelho também foi assim uma chave que transformou essa questão. À medida em que eu queria compartilhar aquilo que eu estava vivendo, eu fui quebrando essa timidez e acho que a chave para isso foi entender a minha identidade em Deus. Quem eu era em Cristo, o que Ele fez por mim. E uma vez que você tem uma identidade com Deus solidificada, a gente não está muito preocupado com, assim, no bom sentido, né? Com o que está em torno. Então, isso eu fui me desenvolvendo, fui crescendo, e pensar em alguém que anos depois era um expositor da Bíblia, um pregador, alguém que estava compartilhando o evangelho numa praça pública, num ônibus, num trem, em qualquer ambiente, numa universidade, enfim. Era algo que era sobrenatural. Eu não posso dizer que foi algo meu. Parte disso teve contribuições nas minhas experiências sociais, de relacionamentos, amigos e amizades e tal, mas o evangelho fez essa mudança. Então, de alguém extremamente tímido para alguém que hoje eu tenho tido a oportunidade, a experiência de, em muitas circunstâncias cotidianas, no dia a dia, a oportunidade de falar com pessoas com quem eu nunca vi, um primeiro contato, isso ser uma oportunidade de estabelecer um relacionamento e uma intencionalidade em que essa abordagem, essa conversa me deu a oportunidade de compartilhar aquilo que é mais importante. Você fez um comentário que, para nós que somos de um canal cristão, a maioria da gente que está aqui, as pessoas que estão assistindo, é meio que jargão. A gente fala assim, eu identifiquei a minha identidade em Cristo, eu entendi a minha identidade em Cristo. Refina isso para mim. O que eu entendi qual era a minha identidade em Cristo? Acho que o fato de saber quem eu sou e o que Deus fez por mim e o que eu sou em Cristo me dá segurança. E quando nós vamos aprendendo as Escrituras, a história de homens e mulheres que na sua vida experimentaram
um relacionamento com Deus, esse relacionamento solidifica quem nós somos em Deus. E automaticamente acho que isso começa a trazer segurança, você se torna mais ousado no falar, no compartilhar. Então, é uma construção, a sua identidade em Deus, em o que Ele fez por nós, o que nós esperamos, o que nós aguardamos pela frente, as nossas experiências com Deus de fé, da provisão, do cuidado, da intervenção que Deus tem na nossa vida e na nossa história, ela é carregada de uma atuação de um Deus vivo e real que está presente. E a presença do próprio Espírito de Deus em nós, que nos leva a esse desenvolvimento. E para mim essas coisas são chaves no nosso entendimento de quem nós somos, quem Deus é e o que nós estamos fazendo aqui e o propósito maior pelo qual Ele nos salva, né? Nos coloca no seu reino e nos torna instrumentos dele. Então, essa identidade, acho que ela é construída nesse sentido, nesse conjunto de coisas e verdades estabelecidas pelo próprio Deus. E essa solidificação da identidade nos torna alguém que compreende a nossa missão, aquilo que nós estamos fazendo aqui, por que estamos aqui, enfim. Acho que é um pouquinho disso. Edson, é interessantérrimo que tudo que você está falando é extremamente óbvio, mas por ser óbvio tem que ser lembrado porque a gente está deixando de lado. A sensação que a gente tem olhando para uma igreja de 66 milhões, ou se você pegar e fizer uma atualização, parece que já tem 77 milhões de cristãos evangélicos no Brasil, que são aqueles números que o IBGE está trabalhando para poder ainda colocar do último censo. A gente não vê impacto disso na sociedade, né? De um modo prático, a gente entende que 12 pessoas fizeram com que o mundo fosse o que é hoje. O evangelho, a gente está falando do evangelho aqui porque essas 12 pessoas começaram. Então, assim, se parte desses 66 milhões, 77 milhões estivesse efetivamente trabalhando, a sociedade estaria sendo transformada de alguma outra forma. Então, a impressão que nos dá de olhar para trás e olhar para hoje, parece que essa identificação de quem somos nós, dessa grande comissão, ela está meio que desaparecendo. Ou se não desaparecendo, ela está sendo reescrita. As pessoas estão enxergando a comissão de ser cristão de um jeito diferente do que nós criamos no passado. Eu acho que isso é um ponto a chamar a atenção. Mas, evoluindo um pouquinho, o que mais marcou o início da sua caminhada cristã? Eu acho que foi esse impacto que eu me deparei com jovens, adolescentes, vivendo um evangelho real. A igreja em que eu ingressei, essa igreja batista em Nova Veneza, ela tinha um movimento interessantíssimo. Era uma igreja de não muitos anos e, de repente, se eu posso usar o termo, houve um reavivamento. Uma igreja que tinha talvez 4 ou 5 jovens, de repente ela se dedica à oração e a espalhar o evangelho na sua região e uma enxurrada de jovens começam a se converter, a chegar ao evangelho e serem transformados. Então, realmente, aquilo foi um movimento de Deus, né? E o ensino da palavra, esse jovem seminarista chamado Paulo Botrel, que é de Belo Horizonte, foi uma peça-chave entre outras pessoas, né? Mas ele era alguém que, na sua simplicidade, na sua profundidade de fé, impactava as pessoas. E a influência dele foi influenciando outros e, na medida em que o evangelho chegava a uma pessoa, ela não guardava essa verdade para si mesma. As boas novas. As boas novas, elas precisavam, e todo mundo tinha um entendimento, ou a maioria das pessoas, de que isso precisava chegar às outras pessoas. Sim. Então, na medida que isso foi acontecendo de uma maneira natural, um movimento pelo próprio Deus, então essa juventude me impactou. E assim, eu sendo impactado, Deus me usa para impactar outros, né? Então, acho que isso foi algo bem chave. E a transformação do meu irmão e aí de outros da minha casa que foram chegando ao Evangelho. E quando é que você percebeu que o seu chamado incluía um olhar um pouco mais profundo para o sofrimento do outro? Quando eu observei essa colocação aqui, eu vou olhar o óculos aqui para eu não esquecer o que eu coloquei, né? Eu disse o seguinte,
quando percebeu o chamado, né, incluía um olhar profundo. Eu acho que, para o sofrimento do outro, eu acho que o sofrimento humano ele está atrelado ao distanciamento da pessoa do Evangelho, do conhecimento de Deus, da sua salvação, do plano que Deus tem para cada pessoa. Então, o sofrimento humano, em primeira instância, são todos que se encontram nessa situação. Então, não tem um grupo específico, mas todas as pessoas alheias ao Evangelho, elas estão em sofrimento por causa da sua condição de afastamento de Deus. Então, eu olhava para a minha condição e, grato a Deus, pelo que Ele fez em mim, eu entendi que outras pessoas estavam na mesma condição e que precisavam ouvir o Evangelho. Então, não tem um grupo específico. Todos nós estamos alheios ao Evangelho. Então, a minha intenção, aquilo que Deus foi promovendo no meu coração, é fazer que esse Evangelho que me alcançou pudesse alcançar outras pessoas. Edson, é interessante, né, que todo cristão ele é chamado para amar, mas poucos vivem isso de forma tão prática quanto você. E é interessante que a gente precisa entender esse amor como uma forma de cuidar dos outros, né? Porque assim, se eu recebi isso, se isso transformou a minha vida, se isso me deu uma sensação de acolhimento, de pertencimento tão maravilhoso, eu tenho a obrigação de levar isso para as outras pessoas, né? Mas assim, apesar de ser para todos os cristãos, não são todos os cristãos que fazem isso. Sim. A gente estava conversando um pouco antes também, a gente começar a gravar, antes de começar a gravar, gente, porque tem muita conversa que é boa antes. Que é assim, de um modo geral, todas as pessoas são comissionadas, não é somente aquele que é vocacionado, porque hoje eu tenho você aqui na nossa mesa como uma pessoa vocacionada, que tem uma experiência já pastoral de muitos anos, missional de muitos anos, tá bom. Mas a única diferença que deveria existir entre você e eu é que o CNPJ que custeia você é diferente do meu, mas assim, as nossas comissões são iguais, né? Quando a gente pega Marcos 16, a gente consegue entender que tá para mim como para você. Tem que ser, né? E assim, apesar de ser uma coisa óbvia, e aí está novamente o poder do óbvio, né? Você sabe que a gente trabalha muito com o acróstico OPDO como o poder do óbvio, mas ele também pode ser utilizado como o perigo do óbvio. Porque às vezes... É tão óbvio que a gente acaba deixando isso de lado. Isso, entendeu? E assim, o cristianismo, ele se transformou em alguma coisa diferente disso que você está manifestando agora. Essa emoção que você manifesta é uma emoção de todo remido. O remido tem que ter essa emoção, senão você não é remido, você não entendeu o que é, você não recebeu esse amor. E não tem como você conter alguma coisa que está jorrando de dentro de você, você não consegue. É como se fosse um vulcão quando entra em erupção. Ele tem que ter aquela explosão para jogar tudo para fora. E essa explosão não nesse caso lava vulcânica, mas do amor de Deus, do rio de Deus, né, das fontes de água viva, ela tem que ter repercussão sobre o próximo, né? Você concorda comigo nisso? Cara, pois não. Você falando isso, me vem uma frase do Spurgeon. Ele diz assim que todo cristão é um missionário ou é um impostor. Logicamente que o conceito que ele está falando aqui não é que se você não é uma pessoa que está num campo missionário, missionário enviado, ou isso, aquilo, você é um impostor. Mas a compreensão da missão e a prática da missão é que diria assim, que é a demonstração do nosso cristianismo. Viver essa missão, a viver pelo Rei que nos resgatou,
né, pelo Senhor que nos substituiu. Então, nós temos, eu tenho a impressão de que nós, à medida que o tempo foi passando e se tornar evangélico, cristão se tornou um status, né, nós acabamos deixando a radicalidade. E Jesus no Evangelho ele fala, aquele que quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Há um comprometimento, há implicações profundas, né, nesse chamado. E a pergunta é aquele que quer. Nem todo mundo está disposto a viver. Então, aparentemente, nós temos uma religiosidade, a gente vive rituais, né, cerimoniais e vamos à igreja e praticamos um monte de coisa, mas isso de fato está separado da nossa vida e da nossa carreira como um todo. Então, seja o que você for, se você crê no Evangelho, se você é um cristão, se você é um seguidor, isso vem primeiro. Uma vez que eu sou um seguidor, um remido, um transformado, um salvo, né, um resgatado, e entendo com profundidade a dimensão disso, quem eu era, quem eu sou, quem eu serei, quem é Deus, o que Ele fez por mim, então eu vou ser um profissional de qualquer área cumprindo a missão, realizando aquilo que Deus quer que eu realize, sendo o que eu sou. Mas antes de mais nada, eu sou um cristão. Então, acho que quando Spurgeon diz isso, né, todo cristão é um missionário, se não é um impostor, eu creio que esse conceito é missional, no sentido de que eu tenho uma missão. Eu não estou aqui de brincadeira, a coisa é séria. Né? E a vida cristã, acho que é muito mais séria do que aquilo que a gente vive. E para mim isso está também atrelado a um afastamento da proclamação, do entendimento de quem é Deus e da sua palavra. Porque quando nós entendemos com seriedade quem é o Senhor, a palavra, as suas ordens, as suas ordenanças, a sua comissão, né? Nós vamos deixar de viver a omissão para vivermos a missão. Então, e isso é para todo mundo. Então, nós, em algum momento da história, por algumas razões, eu acredito que nós terceirizamos a vida cristã para os profissionais da religião. O pastor, o missionário, né, o obreiro, isso, aquilo. E acabamos entendendo que essas pessoas têm a responsabilidade de viver a radicalidade do Evangelho. E não é para todo mundo, é para alguns poucos. Mas nas Escrituras e no que nós vemos na vida dos discípulos e todos, entendo que isso é para todo mundo. Sem dúvida, nós temos, como Jesus falou, alguns vão frutificar em 30%, 60%, 100% e tal. Talvez a intensidade disso tenha essa mudança. Mas vida cristã, eu acho que ela tem mais comprometimento com aquilo que de fato tem valor. Nós temos muitas distrações. Coisas que nos distraem daquilo que é o principal. Nós estamos envolvidos com muita distração e esquecendo da missão. Forte para chuchu e verdadeiro, né? Inegável, né? A gente percebe isso daí, até pelo que eu acabei de falar sobre os números. Você, nessa caminhada, a gente falou sobre o Edson se convertendo, o Edson já sendo trabalhado por Deus ainda na sua juventude para poder começar a destravar um pouco mais essa questão de falar e tudo mais. Mas e quando é que você percebeu que você tinha que colocar a sua vida a serviço, como nós acabamos de falar agora, vocacionado e como uma vida a servir ao Senhor, até para receber do Senhor disso, sendo assim como o boi que está arando a terra? Acho que não demorou muito, talvez 6 meses. Sério? A minha conversão aconteceu em outubro. Em dezembro, janeiro, eu teria minhas primeiras férias como um cristão. Um pouquinho antes disso, eu cheguei no pastor e perguntei para ele, cara, o que eu posso fazer
de útil na igreja, assim, como eu posso aprender a desenvolver alguma coisa? Ele falou, cara, nós como a igreja estava recebendo muitos jovens que vinham de um contexto de drogadição e coisa assim e tal, ele falou, cara, tem um centro de recuperação no Paraná e tal, acho que seria legal você ir para lá para conhecer o que eles fazem, como fazem, o que fazem e tal. E eu fui para lá, fiquei 2 semanas conhecendo aquele local e eu tinha poucos meses de conversão, né? Mas eu estava assim, lendo a Bíblia, estudando, aprendendo e tal, meu crescimento estava sendo muito assim rápido, né? E eu passei aqueles 15 dias, eu voltei, fui pela primeira vez num acampamento evangélico na minha vida, fui para o acampamento Palavra da Vida, foi muito legal para mim. Eu brinco, foi tão marcante que eu falei, nossa, parece que eu passei uma semana sem pecar. Muito interessante. Mas, na verdade, não era isso. Eu estava vivendo uma coisa assim que, cara, era muito, muito longe de tudo que eu tinha vivido. Ainda que, assim, eu posso dizer que eu não tive uma juventude ou uma adolescência devassa, ou isso, aquilo e tal, tal, tal. A minha família me ensinou princípios, isso, aquilo e tal, mas eu sei que aquilo tudo não era suficiente, mas a mudança era radical. Então, imagina um camarada que acabou de conhecer o Evangelho num acampamento, que tinha música, brincadeiras, aquilo tudo me encantava. Estimulava, fazia... É muito interessante, foi muito impactante. E, na sequência, eu passei uma semana ajudando numa escola bíblica de férias. Então, minhas primeiras férias como um cristão foi totalmente envolvida com o ministério. Acho que 2, 3 meses depois, um pastor pregando lá na igreja fez a colocação, quem, né, gostaria de dedicar sua vida ao ministério? Eis-me aqui. Eis-me aqui. E daí, na sequência, todas as minhas férias eu dedicava em projetos missionários. Assim, eu trabalhava pensando em chegar às férias para eu poder servir em algum campo missionário, em alguma coisa desse tipo, né? E assim eu fui me integrando cada vez mais. Aí imediatamente me ingressei num curso de pedagogia cristã e fui aprender como ensinar a Bíblia na escola bíblica da igreja. Logo assumi uma sala de adolescentes e foi muito jóia. Então, assim, foi um crescimento assim exponencial pela mudança que Deus fez na minha vida, né? Você sabe que eu já vi, e você com certeza já viu também ao longo da sua história aí, pessoas falando assim, você estava no seu primeiro amor, como se o primeiro amor fosse alguma coisa que era menor, que era muito emocional e que tem que ser substituído. Quando eu olho a Bíblia e vejo o Senhor falando, volta ao teu primeiro amor. E quando eu vejo você falando com essa paixão e com lágrimas nos seus olhos, você está demonstrando o amor de Deus que você recebeu e que a única forma de transbordar ele é isso. Você não tem outra coisa, não tem uma outra palavra. Teve uma vez que eu estava pensando em... E olha, vou explicar já melhor o meu pensamento. O quão ridículo seria a gente ficar em volta do Senhor falando santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Até que um dia, no momento de contemplação e de oração, a única palavra que podia sair da minha boca é santo, santo, santo. Não existe nada que eu possa entregar para o Senhor. Então, a única coisa que eu posso colocar, devolver ao Senhor, realmente é a minha gratidão. E isso ela é manifestada de várias formas, né? E o que é interessante é o seguinte, né? Isso é, de novo, aí agora eu usei o exemplo do vulcão, agora estou usando como um motor. Isso, com certeza, se ele não sai por meio de lágrimas, ele tem que sair por meio de atitudes. E aí eu vou para um bloco da nossa conversa agora, que talvez faça você... ou chorar mais ou sorrir, não sei, que é conversar um pouco sobre o momento da adoção. Como é que, primeiro, né, você se casou. Como é o nome da sua esposa? Geisla. Se não falar o nome da Geisla aqui, meu amigo, ele não chega em casa, não volta para casa, não. Eu fico no sofá uma semana. Como foi o seu encontro com a Geisla, o seu casamento com ela antes da adoção, né? Vamos primeiro para essa fase, depois a gente vai para a adoção. Sim. Eu fui
Depois da universidade, eu fui para o seminário. Então, eu primeiro fiz uma formação universitária. Na sequência, fui para o seminário, fui para a Palavra da Vida. E minha formação lá foi em Ministério Pastoral e Missões. Né? O meu interesse, foco principal é na área missionária. Então, indo para lá, o pessoal diz que seminário, a grande maioria sai em parzinhos, né? Uma fábrica de calçados, de sapatos. Né? Eu tive o privilégio de conhecer a Geisla ali no meu último ano de seminário. E então começamos o nosso relacionamento de namoro e tudo. E já no namoro, o assunto adoção já entrou, porque esse era um desejo que eu tinha. E eu queria discutir isso com quem podia ser minha futura esposa. E, interessantemente, para a Geisla, esse também era um assunto encerrado, já era fechado. Ela também tinha essa intenção, esse desejo. Então, foi uma coisa simples para a gente resolver no relacionamento. Foi tranquilo. Biologicamente, nenhum tipo de barreira? Nós só descobrimos isso depois. Então, a decisão de adoção não foi por uma constatação de um problema... Aconteceu primeiro? Primeiro, sim, não. Mas depois vocês constataram que vocês tinham algum problema biológico? Assim, isso aconteceu enquanto namorados. Ok. A decisão de adotar se casássemos. Ok. Casamos e isso era uma decisão tomada lá atrás. Sim, ok. Ok. Futuramente, anos depois, a Geisla, na verdade, ela descobriu um pouco depois da adoção da Sara. Ela estava fazendo exames e fazendo um levantamento por causa da dificuldade de engravidar. E ela descobriu, então, que tinha útero policístico, invertido, ovário enfim. policístico, né? Ovário policístico e tal. E tinha endometriose, enfim. Ela tinha uma complexidade bem grande para engravidar. Mas isso ela só descobriu depois. Então, isso que é muito legal, porque para mim, assim, vocês no namoro já trouxeram essa conversa, essa decisão, ela foi para o casamento. Isso. Vocês primeiro adotaram o primeiro filho, que é a Sara. E aí depois, quando estavam tentando ter um filho biológico, que você identificou. Isso é muito interessante. Sim. Porque assim, como as pessoas costumam imaginar, não, a pessoa ela teve alguma dificuldade e foi adotar. Que seria extremamente louvável, né? Assim, fantástico que todas as pessoas que tivessem dificuldade adotassem uma criança. Mas assim, isso vem mais ao encontro daquele sentimento de eu preciso fazer pelo próximo algo, né? Vocês já tinham isso lá na formação de vocês, da intencionalidade de poder resgatar uma vida e transformar em uma vida. E não fizeram isso com uma, né? Foi com duas, né? Exato. E conta como é que foi tudo isso daí, como é que foi esse processo, a história de adoção, como era que aconteceu, quais foram os desafios? Olha, essa é uma pergunta difícil, porque no tempo que nós temos, se eu tiver que responder, nós vamos fazer só uma série. Um encontro sobre isso. Entendi. Mas vou tentar ser objetivo, mas eu preciso contar alguns detalhes que eu não vou aprofundar, mas eles são muito importantes. Tá bom. Primeira coisa, o que eu vou compartilhar não significa que essa tem que ser a história de todo mundo, e eu acredito, assim, profundamente que Deus fez o que Ele fez por nós por causa do processo que a gente vivenciaria nesse processo de adoção. Então, isso era, como eu disse, era um assunto resolvido dentro de casa. E quando nós começamos a compartilhar um pouco sobre essa questão de adoção, meu sogro e minha sogra tinham uma certa dificuldade para isso, uma certa barreira, resistência e tal, e Deus foi trabalhando no coração deles. No meio desse processo, Geisla teve um sonho muito singular, muito diferenciado. Imagina, né? Um presbiteriano, um batistão falando de sonho. A audiência aqui ela é ampla. Mas é interessante, porque ela teve um sonho muito singular. Nesse sonho, nós íamos juntos numa casa, num abrigo, e quando chegamos lá, nos deparamos com uma pessoa, e essa pessoa... Nós fomos lá para conhecer uma criança, então essa pessoa falou que a gente podia entrar, ter acesso e tal, mas ali no portão a Geisla perguntou se a criança que estava destinada para a gente era um menino ou uma menina. E a resposta foi que era uma menina.
E ela perguntou o nome da criança. Uhum. E a resposta foi: o nome dela é Sara. Guardamos a informação. Naquela noite, a Geisla me acordou, né? E ela contou o sonho. Ela falou: olha, aconteceu isso. Foi algo assim muito vívido para ela, muito diferente. Uhum. Tanto é que se eu acordo à noite, à madrugada, assim, tem uma conversa como essa, acabou. Eu acordei, meu dia começa, já era, né? Mas tudo bem. A gente guardou essa informação conosco, assim, ficou bem guardadinha, mas nós tínhamos, bom, pode ser que Deus tenha uma Sara pra gente. Meu sogro e minha sogra foram trabalhados por Deus nessa resistência. Eles conheceram histórias, né, de pessoas que adotaram, e Deus foi trabalhando isso no coração deles, e isso agora, nessa altura, já era mais tranquilo. Tanto é que um dia minha sogra liga pra gente e ela faz o seguinte comentário: olha, nós estávamos morando no Paraná, em Londrina, meu sogro e minha sogra moravam no interior de São Paulo, e minha sogra disse: olha, tem uma criança que está sendo encaminhada provavelmente para adoção. Vocês têm interesse? Nós falamos: sim, nós estamos aguardando isso e orando por isso já há bastante tempo. E a Geisla então perguntou para ela se era um menino ou uma menina. E a resposta dela foi: é uma menina. E a Geisla falou: a senhora sabe o nome da criança? Ela disse: Sara. Uau. Isso é a primeira parte. E tudo que eu estou dizendo é verdade. E tem muitos mais detalhes, tá? Mas eu vou contar um pouquinho. Bom, tudo bem. Então, para a gente, olha, talvez essa seja a criança e, né, o nome dela é Sara e tal. Nós estávamos morando no Paraná, tinha mudado aqui da região de Campinas, e meu sobrinho, na época, talvez com 5, 6 anos de idade, chamado Luan, estava ao lado do telefone quando nós ligamos para minha mãe para contar: olha, quem sabe a senhora vai ganhar uma neta e uma menina, porque minha mãe só teve meninos, 6, e meus irmãos casados só tinham meninos, não tinha nenhuma menina na história. Então imagina uma Sara chegando, né? Nisso meu sobrinho, que era muito apegado a gente, falou assim: por que vocês não colocam o nome dela de Luana? Porque eu sou Luan, então vocês põem o nome dela de Luana. Aí nós falamos: olha, Luan, o nome dela é Sara. Então, a tia Geisla teve um sonho, né, cujo nome da criança era Sara. Sara significa princesa, então a gente não vai mudar o nome da criança. Bom, passado o tempo, nós fomos até a cidade, no fórum, para tentar fazer um encaminhamento, então, de um pedido de adoção. Muitas coisas aconteceram ali interessantes, mas a que eu quero destacar é que um advogado que veio nos ajudar falou: olha, vamos fazer uma petição, uma adoção com uma petição específica para essa criança. Naquela época isso era permitido, era dentro da lei e tudo mais. Ele falou: só que eu preciso da certidão de nascimento dela. Então meu sogro foi até o cartório e falou com o cartório, perguntou se podiam dar a certidão, isso, aquilo e tal. E no dia seguinte, o meu sogro chega com essa certidão. Mas no dia anterior, nós tínhamos tido uma conversa com o promotor da cidade. Ele pensa, um camarada que jogou um balde de água fria em cima da gente com um conceito de adoção e tudo mais, enfim. Nós estávamos arrasados. Agora, chega meu sogro no dia seguinte com a certidão de nascimento da criança que a gente então quer entrar para adoção. Qual é o nome da criança? Sara. Sara. Qual que foi o pedido do meu sobrinho? Luana. Luana. Pegamos a certidão. Vamos me chamar de Edson Jeremias, né? Só chora. Sara Luana é o nome do registro da criança. Só que não só isso. Sara Luana Lima, que é o sobrenome da Geisla. Que incrível. Sabe o que é soberania? Para mim, o conceito de soberania, lógico, a gente tem um conhecimento do que é um Deus soberano. Mas um Deus soberano capaz de fazer algo tão singular. Ele sabia do nosso anseio. Às vezes ela tem aquele sonho de o nome Sara. Meu sobrinho
pede Luana, e a gente diz não. Mas Deus disse sim para ele. E Lima, que é o sobrenome da Geisla, isso tudo tem a ver. Acho que a gente pode deixar os outros detalhes para uma outra conversa, talvez, porque ela é profunda. E tem muito mais do que aconteceu nessa história. Mas para mim isso é suficiente para dizer assim, Deus é tão amoroso, cuidadoso, soberano, que Ele é capaz de fazer algo assim para mostrar quem Ele é, o seu poder, a sua graça, a sua bondade em resgatar uma pessoa em busca do seu amor pelos órfãos, pelas viúvas e pelo estrangeiro. Então, o maravilhoso da história não é um casal que quer adotar, é um Deus que quer abençoar, é um Deus que é soberano, que é cuidadoso e que quer alcançar as pessoas. Edson, isso é tão profundo e tão rico. E a pergunta que eu vou fazer pode soar um pouco estranha, mas faz sentido. Como é que isso mudou e impactou o seu ministério e a sua visão de mundo a partir de então? Eu preciso dar um passo atrás e contar sobre o Rodrigo, Então, conta, que Rodrigo. não foi diferente. A gente, depois de adotar a Sara, nós continuamos um processo de adoção, nós queríamos mais filhos, né? E mantivemos, então, o nosso nome na lista para adoção. E nós estávamos agora, nessa época, morando em Porto Alegre, nosso processo de adoção corria em Londrina, no Paraná. E depois de 40 dias de viagem, né, a nossa missão itinerante, né, que é outra, daria uns 2 encontros aqui para contar da nossa vida itinerante, 11 anos, né, viajando pelo país num motorhome, coisa assim, dando cursos e treinamentos. Você viu que é por isso que eu falei que assim, você precisa estar do lado de cá, você tem muito conteúdo aqui. A gente vai pegar todas essas histórias e fascicular, mas você precisa estar do lado de cá. Você viu por que eu falei no começo? Vai lá. E daí, então, Deus também foi muito gracioso em dar detalhes no processo de adoção do Rodrigo. Eu não me lembro, mas às vezes ela disse que quem teve um sonho fui eu. É verdade? É verdade. E que eu contei que seria um menino, isso, aquilo e tal, tal, tal. Bem, depois de 40 dias fora de Porto Alegre, dando cursos, treinamentos, fazendo congresso, conferência, nós voltamos e nós estávamos ligados a uma igreja lá. E eu liguei e falei para a secretária, olha, essa semana a gente está cuidando das nossas coisas aqui e tal, na semana que vem eu retomo as minhas atividades aí. E daí, então, eu acho que isso foi deletado da cabeça da secretária. Na semana seguinte, eu ligo lá, ela fala, Edson, o Fórum de Londrina está atrás de você aqui já há uma semana. Eu falei, então, mas eu estou aqui uma semana. Bom, enfim. E daí, naquela manhã que eu recebo esse recado da secretária da igreja, às vezes ela tinha saído para uma consulta com um médico, justamente falando sobre essa questão da gravidez e a possibilidade ou não de engravidar. E já nós estamos na possibilidade de um segundo filho de adoção, né? E daí, naquela manhã, Sara perguntou para a Geisla se ela não tinha um bebê na barriga dela. E a Geisla falou, eu não tenho, mas a gente está aguardando que Deus nos dê um irmão para você, né? Uma irmã e tal. Naquele dia oraram por isso e tal. E a Geisla foi para uma consulta médica, eu fui para a igreja com a Sara, e lá a secretária me fala isso, nisso eu ligo para o fórum, e a assistente social me atende e fala, olha, Edson, vocês são os primeiros da lista, e há uma criança encaminhada para vocês. A gente quer que vocês venham aqui para, né, tomar as decisões que vocês quiserem. E nisso ela me falou 2 vezes, mas a criança é morena, mais para negra, isso, aquilo e tal. Eu falei, não, eu não tenho nenhuma restrição para isso, pode ver meu formulário, não tem restrição para cor. E ela falou, e ele vai completar 2 anos. A gente tinha feito um pedido de adoção até 2 anos, né? Ele vai completar 2 anos esse mês, vai completar 2 anos esse mês e tal. Eu falei, tá, quando essa criança completa 2 anos? Aí ela falou, dia 21 de agosto. Aí eu caí das pernas, porque dia 21 de agosto é o dia do meu aniversário. De novo, as lágrimas e a soberania de Deus. Cara, o ano tem 365 dias. Aquela criança que está destacada para a gente conhecer
nasceu no dia 21 de agosto, o mesmo dia que eu nasci. Assim, não dá para dizer é coincidência, é jesucidência, assim, é um plano de Deus. E não diferente da Sara, eu nem perguntei o nome da criança, né? Eu simplesmente desliguei o telefone e falei, bom, quando tem que estar meu, isso, né? aquilo e tal, eu tô indo para aí, né? Parece que era suficiente isso, Esse né? já é meu, né? Já é meu. Então daí eu ligo para a Geisla e ela estava na consulta, ela não pôde atender. Quando ela atendeu, eu falei, olha, eu tenho uma notícia para você. Ela falou, eu já sei, nós vamos ganhar outro filho. Assim, chutou na loteria, acertou. Eu falei, pois é. E ela sentou na calçada, começou a chorar porque o próximo dela tinha um menino na rua, assim, parecia meio abandonado, né? E ela, olhando para aquela criança, pensava, poxa Deus, o Senhor está nos agraciando com mais um filho. E talvez há a possibilidade de uma história diferente para uma criança. Então, aí o Rodrigo, quando eu fui saber o nome dele, só foi lá no fórum. E aí o Rodrigo é Rodrigo Silva, que aí é o meu sobrenome. E Rodrigo o meu sobrenome é Rodrigues, né? E no espanhol é Rodrigo, filho de Rodrigues, é o Rodrigo, Rodrigues, filho do Rodrigo, alguma coisa assim. Foi muito interessante, né? Então, para mim, Deus não deixou de fazer diferença na história do Rodrigo, São né? duas crianças com uma história bem marcada, Assim, mostrando o nível de detalhamento, de um Deus pessoal, sim, de né? uma De um pessoalidade, né? Ele Exatamente. desceu ao indivíduo dizendo, eu estou Aham. não simplesmente marcando a vida de vocês, mas eu quero Não. que vocês saibam que eu designei todas essas coisas para que Isso. fizessem desta forma. A digital dele está lá. Nenhum ser humano, eu acredito, que teria a habilidade de construir histórias como essas. Então, quando eu falo isso, conto a história da adoção, que há muitas coisas ainda que eu poderia contar aqui de como isso se processa até hoje. Uhum. E há algo maravilhoso. O outro lado da história, né? Eu só quero destacar que Deus é gracioso e soberano. Outro dia, no meu trabalho, eu encontrei uma pessoa e na conversa, falei, né, que temos 2 filhos adotivos, a mulher falou, para tudo, me conta sobre isso. Ela falou, eu gostaria de adotar, meu marido está enfrentando resistência e tal. E eu conto essa história com esses detalhes para dizer assim, olha, como eu comecei, né, dizendo, eu acho que necessariamente Deus não vai fazer isso com todo mundo. Uhum. Mas o que ele quer fazer é que sejamos instrumentos para que possamos, né, ser instrumento dele para resgatar e colocar crianças numa família que possam ensinar sobre Deus, sobre seu amor, sua graça. E, sem dúvida, eles podem ou não crer em Cristo e tudo, tem seus desafios, tudo isso, né? Uhum. Mas o que a gente vê é que Deus fez isso conosco. Nós éramos perdidos, né? Estávamos sem uma família e Deus nos adota e nos coloca na sua família. Ele nos adota, Ele nos faz seus filhos, né? Somos de uma mesma família, geração de Deus, filhos dele, com os direitos e privilégios que ele resolveu dar. Eu acho que você falou como isso impacta o nosso ministério, a nossa vida, né? Acho que são esses impactos. Um Deus que é soberano, um Deus que fez isso conosco. Há muito preconceito para isso. Meus filhos sofrem com isso, sofreram com isso, nós sofremos com isso. Mas a gente vê que quando há colocações de pessoas que acho que são ingênuas, mas há pessoas que são maldosas nas suas colocações. Isso é uma realidade. A gente aprendeu a responder a esse tipo de perguntas, né? E, interessantemente, eu falo, olha, se é um cristão fazendo uma pergunta assim, eu falo, você também é adotivo. Se você conhece o Evangelho, você está na mesma condição. Olha, abre Então, João 1,12, você vai ver ali que... Muda a sua postura, né? Olha para isso com outra questão, porque você não tinha nenhum merecimento e Deus o trouxe para a sua família. Edson, conversando com você aqui, eu já sabia, obviamente, que você é um poço de histórias, de informações e de coisas.
Mas assim, essa conversa, ela se mostra muito mais rica do que eu imaginei que ela fosse ser. Mas eu já tinha já a intenção de convidar você para fazer parte de um outro quadro que nós temos, que é o Vozes do Futuro, porque eu sei que você trabalha muito bem, a gente vai entrar sobre esse assunto da capelania escolar especificamente. Mas eu vejo também que a história que você tem, tanto com a Sara como com o Rodrigo e com a Geisla em toda essa história aí, permite que você também participe de um outro episódio de um quadro que é o Tiago 1:27, que é falando efetivamente sobre a adoção. Mas a gente aborda não somente a história, a gente vai abordar outras coisas também, né? Porque assim, como você falou, cara, teve muita coisa que a gente sofreu durante esse período aí, né? E assim, nem tudo são flores nesse caminho, né? Tem muito espinho nessa história. Então, dor, lágrimas, sofrimento. Sim, né? como a Qualquer vida, história, como qualquer história, tem que ser assim, né? E então eu já quero dizer para as pessoas que estão com a gente aqui que a gente vai trabalhar essas informações com mais profundidade nesses quadros, que já estou convidando você para isso, o que torna possível que nós conversemos para essa parte da capelania escolar com um pouco mais de superficialidade, com um pouco mais de superficialidade, para que depois nós desçamos com muito mais profundidade um episódio todo falando sobre isso lá no Vozes do Futuro, tá? Tá bem. Por questão de tempo até, né? Senão Sim, a gente estoura lógico, um pouco aqui. Vamos lá. Falando sobre a capelania, como é que ela entrou na sua vida? Como é que ela chegou até você? Também é uma história muito interessante. Eu acabei me envolvendo com isso sem um plano, uma intenção, uma intencionalidade. Bom, como eu comecei contando meu testemunho, na medida em que o evangelho foi me transformando, eu estava dentro de uma escola e a escola se tornou para mim um campo missionário. Eu queria que as pessoas que estavam ao meu redor conhecessem o evangelho. E interessante, poderia listar alguns nomes aqui de pessoas que eram meus colegas de escola e que hoje estão no evangelho, missionários, pastores, a esposa de pastor, enfim, pessoas que estavam no meu convívio. Aliás, ontem eu estava com o meu irmão num supermercado e encontrei uma pessoa conhecida. Você mora na mesma cidade ainda? Eu estou agora em Sumaré. Você voltou para a cidade? Estou lá por enquanto, por hora, porque eu carrego nômade, uma história né? de nômade. Você é um nômade. Mas olha que interessante. Esse camarada falou: "Ô Edson, tudo bem? Quanto tempo não te vejo e tal. E aí conversamos um pouquinho. A caixa, a moça que estava no caixa, a mulher, falou assim: como esquecer dele? E eu não sabia quem era ela. E aí começamos uma conversa, ela falou: eu estava falando com minha filha quando você liderava as escolas bíblicas de férias na igreja. Então imagina, isso tem 30 anos. Aquela moça, agora uma senhora casada com filha já adulta, se lembrava das vezes em que ela foi na igreja, num programa para crianças. E eu era um dos líderes ali, né? E ela, eu não tenho como esquecer de você, né? Então, olha como que a história vai, né, se desenvolvendo. Lapidando a nossa vida. Então, compartilhar o evangelho no ambiente da escola naquela época foi minha primeira experiência. Aí eu fui para a universidade. A universidade era um campo missionário. Eu poderia contar N histórias aqui do que aconteceu na universidade, nesse ambiente, quando Deus me dava as oportunidades de testemunhar, de viver o evangelho ali num ambiente educacional. Então, agora a universidade é um campo missionário para mim, como um cristão comum, né? Ali vivendo o evangelho. Vou para o seminário. Quando eu retorno do seminário, eu começo a trabalhar na igreja, mas, paralelamente, eu trabalho no Colégio Batista como professor de ensino religioso. Eu era o único candidato à vaga que, além de ter teologia, eu tinha pedagogia. Então, a educação já fazia parte do meu currículo e eu, então, fui escolhido para essa função. E ali eu trabalhei junto à capelania da escola. Em 98, a Escola de Extensão da Unicamp, de Capelania Hospitalar, abriu um curso de Capelania Hospitalar. E eu vim fazer o curso, porque ainda que a saúde não era muito a minha praia, eu queria me aperfeiçoar, melhorar minhas capacitações para exercer a minha missão. E eu, então, vim fazer, aqui na Unicamp, eu fiz parte, então, da primeira turma de capelania
hospitalar da Escola de Extensão da Unicamp. Só que como o hospital não era tanto a minha praia, e sim a educação, eu percebia que a escola era um campo missionário. Porque eu como aluno, eu como estudante universitário, e agora, no Ministério Pastoral, eu estava atuando dentro de um ambiente educacional. E isso foi abrindo meus olhos para perceber que a escola é um campo missionário. Então, eu peguei os princípios da capelania hospitalar, as bases de capelania servem para qualquer capelania, e percebendo que havia uma lacuna nesse trabalho, porque a gente tem MPC, Mocidade para Cristo, que trabalha com universitários, a ABU, Aliança Bíblica Universitária, a APEC, trabalhando com os pequeninos, mas havia um vácuo ali. E eu percebia que o Fundamental 2 e o ensino médio não tinha nenhuma ação intencional. Então, eu criei um programa, um curso, eu montei uma grade para começar um projeto chamado Adote uma Escola. Olhando para a minha igreja, eu queria que nós adotássemos a escola que era a escola na qual eu estudei em frente à igreja, que agora eu era pastor. E eu estava já trabalhando naquela escola como voluntário, dando palestras, isso, aquilo e tal. Enfim, e aí formei a primeira turma, eu formei aqui em Campinas, a cerca de 18 pessoas, dando esse curso de mobilizar, dar a intenção, dar as orientações de como começar a iniciar um programa de capelania na escola. Então, essa foi minha primeira investida, né, nesse sentido. E eu continuei fazendo isso, mas minha intenção era fazer algo regional, na minha igreja, Sumaré, Campinas, talvez. E nesse curso da Escola de Extensão de Capelania Hospitalar, o diretor do curso começou a me convidar para dar aulas de capelania escolar, falar no curso de outras capelanias. E então, numa dessas aulas que eu estava dando lá, eu conheci o diretor de ministérios da Rádio Transmundial, Márcio Alexandre. E o Márcio falou, nós queremos atuar nessa área, em ministérios da rádio, só que a gente não tem experiência. Você não quer nos ajudar? Então, eu falei, cara, sem dúvida, está aqui meu curso, né, o que eu tenho, a minha experiência. Ele falou, nós não temos experiência, então queremos contar contigo. Aí, a partir dali, então, a Rádio Transmundial, com sede em São Paulo, que tem uma capilaridade nacional, até internacional, tinha a possibilidade de tornar isso conhecido, esse desafio. Então, eu ancorei o projeto Adote uma Escola na Rádio Transmundial, e a partir daí a rádio começou a fazer congressos nacionais de capelania escolar. Então, no primeiro congresso, eu entrei como alguém que estava ali para ajudar, dar orientação, isso, aquilo. De repente, um preletor não apareceu. Na verdade, ele teve que sair mais cedo. E o Márcio falou, cara... Assume. Assume. Eu falei, beleza. E quando eu, então, compartilhei a minha experiência, aquilo que eu estava, né, realizando e como eu via a capelania como um campo missionário nas escolas públicas, porque o foco nessa ocasião da Rádio Transmundial era para escolas confessionais. E aí a resposta do público foi tão impactante que eles perceberam, não, é aqui que nós precisamos investir mais força nos próximos encontros. E aí nós promovemos, então, a Rádio, né, Transmundial, eu como parceiro, 9 congressos pelo Brasil afora, e isso mobilizou o Brasil. Né, mobilizou o Brasil com a percepção do grande desafio que é a escola e como a igreja poderia atuar nesse ambiente, na capelania escolar. Né? Para mim é muito oportuno essa conversa que a gente está tendo, porque ela conecta com o projeto OPDO, né, com o propósito da OPDO, que é um instituto que tem o objetivo de levar a educação com valores do indivíduo, de propósito de vida, ética, moral, civilidade e profissionalismo para crianças a partir de 11 anos de idade de escolas públicas. E a gente até chegou a ter uma conversa também, mas esse não foi fora do ar, não, já faz alguns dias, até falando sobre o impacto da capelania dentro das escolas
públicas, e não somente públicas, escolas de modo geral. E eu acho que essa conversa, ela precisa ser aprofundada com um nível de detalhamento, e a gente vai fazer isso daqui, já estou convidando você já para um próximo episódio, você que está assistindo a gente aqui também já sabe que a gente vai conversar sobre isso, e vamos descer com profundidade para poder esmiuçar isso, porque há uma percepção, e do qual eu inclusive faço parte, de que a capelania hoje ela está sendo retirada das escolas. Mas assim, a gente precisa entender se de fato isso está acontecendo, se existe espaço para poder entrar, como é que se entra nisso, o que, que a escola ela entende como sendo uma contrapartida necessária para que ela possa lutar por esse direito da comunidade que ela tem ali. Então, isso tudo acho que você vai poder trazer nessa próxima conversa. O Edson, indo já para a parte dos finalmente da gente aqui, eu queria fazer uma pergunta para você, porque essa pergunta ela conecta um pouquinho todo esse nosso bate-papo. Você como eu disse, um vulcão de sentimentos e que eu não conhecia, assim, eu conhecia já a ação. Eu nunca tinha visto você chorando. Mas assim, eu já vi você muito intencionalmente envolvido. Nós fomos até me recordo da ocasião que eu conheci você mais proximamente, é quando nós fomos para Brumadinho, que tinha acontecido aquela tragédia em Brumadinho, que também foi uma experiência incrível do ponto de vista de serviço ao Senhor, né? Mas eu nunca tinha conectado toda a sua história, enxergando como é que esses pontos foram construídos. E isso faz de você uma pessoa que tem autoridade para poder responder essa minha pergunta. A igreja está se afastando das dores reais das pessoas? Pode repetir a pergunta. É que eu quero que ela fique Bem enfatizada. gravada. Exatamente. A igreja, ela está se afastando das dores reais das pessoas? Eu penso que o afastamento da igreja, isso é uma realidade, não é das dores, mas ela se afasta do próprio Deus e da palavra. Porque Deus se revelou em um dos meios, e acho que o principal deles que nós temos é a palavra, quando a igreja se afasta de um ensino, de um conhecimento bíblico, que é por lá que nós conhecemos ao Senhor. Né, sua mentalidade, sua santidade, sua grandiosidade, seu propósito, sua finalidade e aquilo que ele tem para nós. Se nós nos afastamos do entendimento de quem é Deus e dos princípios, dos seus valores, da sua palavra, automaticamente nos afastaremos das dores da sociedade. E muitas vezes nós vivemos um cristianismo de 4 paredes, né? O cristianismo fechado num ambiente isolado do mundo. Mas a proposta de Jesus é que ele nos resgatou do mundo para nos jogar no mundo de volta agora com uma finalidade, de ser sal e ser luz, né? Martin Luther King que diz que o que me assusta não é o barulho dos maus, mas o silêncio dos bons. Então, quando a igreja é silenciada por falta de uma relação profunda com Deus e com sua palavra, ela deixa de exercer sua finalidade na sociedade. Ela está lá, é legal, é uma curtição, mas ela não impacta a sociedade. E ela tem uma missão na cidade. E por muitos anos, nossa compreensão de missão ela está voltada para o além-mar, né? Para regiões remotas, distantes, e isso é uma realidade. Eu trabalho, né, eu apoio, eu organizo e participei da fundação de uma organização que é de mobilização missionária, o Perspectivas, no Brasil, que visa alcançar povos não alcançados. Isso é uma realidade e essa é uma grande missão. Mas a igreja está inserida na cidade. Isso foi uma mudança também no ano de 2000, quando a virada do século também virou ao mundo para uma nova realidade, de um mundo rural para um mundo urbano. E isso vem crescendo, né? A gente vê isso no Brasil e no mundo inteiro. Uhum. Então, a igreja ela tem a sua relevância e importância de responder às perguntas que a cidade traz. Mas muitas vezes nós estamos na cidade, vivemos na sociedade, mas isolados dela,
como que num mosteiro, né? Uma vida alheia à realidade. Mas isso para mim é a consequência de um afastamento das Escrituras e do relacionamento com Deus. Excelente reflexão. Edson, eu quero te agradecer pelo teu tempo aqui com a gente. Essa conversa, ela tem um gosto de quero mais, tá? Pelo menos para mim tem esse gosto de quero mais. Acredito que para as pessoas que estão assistindo a gente também fica com esse gosto de quero mais, porque realmente precisamos trabalhar melhor, com mais profundidade cada uma dessas coisas. A gente tem trazido pessoas aqui, assim como você, que tem sido convidada em outras vezes, já te convidei, a gente já acertou isso já, porque eu brinco que cada vez que você puxa uma pena, vem uma galinha, entendeu? É muita informação, tem muita coisa, e a gente está cercado de gente muito boa, e isso é interessante, que essa região de Campinas, essa região aqui ao redor, indo até Atibaia, passando Bragança, Sumaré, é uma região muito rica. Você pode até chegar ao norte de São Paulo, pegando Alphaville, é uma região riquíssima é uma região hotspot da cristandade. E isso está permitindo que a gente aflore e derrame para fora dessa região o evangelho, não um novo evangelho, mas o evangelho bíblico, dizer, olha, é para cá que a gente tem que ir, a gente está se perdendo em alguma coisa. E não porque nós levantemos uma bandeira e sejamos, por Deus, estimulados a fazer isso. Não, a gente está fazendo isso porque a gente não tem como fazer. A gente tem que falar simplesmente daquilo que a gente vive. A gente está vivendo isso. A gente está sendo despertado por Deus, incomodado por Deus a olhar para o próximo, né? É isso. O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo é amar o meu próximo. Eu tenho que amar meu próximo. E de que forma eu amo esse meu próximo, né? Então, assim, você é um camarada que a sua história fala muito isso. Então, eu quero primeiro te honrar, dizendo que o meu muito obrigado, que Deus permita que você, Geisla e outras pessoas possam ser cumprimentados por nós. Eu sei que tudo é graça, eu sei que tudo é misericórdia, mas tem a nossa decisão em servi-lo, tem o nosso preço a ser pago, nada é feito sem preços, né? Às vezes esses preços são altos, às vezes tem prejuízos nisso tudo, né? Quem pensa que cristianismo é só ganho, não entendeu o que é cristianismo, né? Eu deixo-vos a minha paz vou lá dou, não vou lá dou como o mundo a dá, né? Vocês vão ter aflições no mundo, né? Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, né? Então, acho que esse é o pensamento. Agradeço a Deus pela sua vida, pela sua presença aqui com a gente. Você que está aqui com a gente, o que eu sempre tenho pedido em todos os episódios, e por favor, nos ajude, curta esse episódio, faça comentários aqui. Se você gostou, faça comentários. Puxa, que maravilhoso a reflexão do pastor Edson, porque esses comentários, ainda que sejam comentários óbvios, aqui a gente está no PDO, o poder do óbvio, ele mostra para o algoritmo de que tem relevância ao ponto de as pessoas comentarem. E quer ver uma coisa que é fantástico para nós? É se você compartilhar isso daqui. Você vai ali no YouTube, vai na flechinha do compartilhar, manda para alguma pessoa, essa pessoa recebendo, o algoritmo diz, puxa, isso é tão legal que precisa ser disparado. Aí você vai dizer, puxa, mas por que todo mundo quer isso? Eu não sei todo mundo, mas em relação a nós, a forma de nós monetizarmos hoje o Instituto OPDO é exatamente através do canal. Então, quando a gente vai tendo pessoas seguindo, a gente pode chegar para patrocinadores e vender os patrocínios. Você deve ter visto aqui, já apareceu vários patrocínios ao longo de todo esse episódio. São esses patrocinadores que põem o Instituto de pé. Inclusive, se você quiser ser um patrocinador, existem cotas que são totalmente acessíveis. Conversa com a gente, tá bom? Outra coisa que é importantíssima, falei isso de patrocinadores, gente, consumam os conteúdos dos nossos patrocinadores, os serviços dos nossos patrocinadores, né? Porque aí um vai ajudando o outro e a gente consegue retroalimentar essa corrente do bem. Edson, eu vou pedir que você coloque o seu contato à disposição. Se você me permitir, eu vou colocar o @ do teu Instagram aqui para que as pessoas possam entrar em contato com você, conversar um pouco mais sobre isso. Isso é possível? Mais ou menos. É que eu não vou lembrar agora. Não, mas eu coloco depois. Tá bom. Depois. Nem vou pedir para você falar agora para mim, não. Tá bom. Isso já é uma coisa comum que a gente não lembre, né? A gente usa, a gente não compartilha, né? É verdade. Mas vou colocar aqui para as pessoas terem acesso a você e novamente te agradecer. Muitíssimo obrigado. Tem uma palavra final, aquela que você fala assim, quero sair, antes de sair daqui, eu quero deixar uma palavra.
Quer falar alguma coisa para o pessoal? Eu acho que o meu desafio para você é que realmente, se você quer conversar um pouco mais sobre esses assuntos, você demonstre isso no canal, né, nos seus comentários e tudo isso nos ajuda a entender a relevância do que nós estamos falando aqui e compartilhando. E para mim, acho que as duas frases que a gente usou, tanto do Spurgeon quanto a do Martin Luther King, pode ser O o fechamento dessa fechamento, conversa. né? Exatamente. Todo cristão é um missionário ou é um impostor. E, como o Martin disse, né, o que me preocupa não é o barulho dos maus, mas o silêncio dos bons. Né? E das palavras do Senhor Jesus, vale a pena lembrar que o segui-lo é algo radical. E aquele que quiser segui-lo vai pagar um preço, né? E ele colocou lá essa realidade, né? Aquele que quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Isso tem preço nas suas decisões, na sua vida diária, na minha vida diária, e é isso que nós queremos: seguir e servir a esse Deus que merece toda a nossa honra, nossa devoção, nosso serviço. Obrigado pela A oportunidade. gente que agradece a você. Você que ficou com a gente, um abração. Fique com Deus. Dá o nosso tchau para aquela câmera 2 ali também. Ó. Qual Agora, que é a 2 agora? a 2 Aquela? é aquela ali. Tá bom. A 2.